eles vão deixar de subsistir e é neste escândalo que eles são expulsos do Brasil. Depois a segunda acusação é que eles são responsáveis morais pelo atentado contra o rei Dom José em 1758. E não é por acaso que eles são expulsos exatamente um ano depois desta acusação. A terceira é só desenvolvida depois, quando os jesuítas já estão expulsos. Que interessante. O pai era diplomata do Dom Miguel, depois os jesuítas são expulsos de Itália e, portanto, 5 anos antes os jesuítas regressam, depois são expulsos com todas as ordens religiosas e são novamente expulsos em Hum. 1910. E Caramba, então há mais uma expulsão que eu estava a esquecer. Há aqui mais uma é a expulsão expulsão. do século XIX. Quando se começam a Caramba. acomodar, façam as malas, portanto, na altura. É, Credo. há Tem três- sempre as malas feitas à porta, os jesuítas. O que nós vemos é eles estão a fazer experiências com cristais líquidos no ano depois da sua descoberta e descobrem espécies novas. Sim, claro. Ou seja, São isto alunos de é ensino ciência, secundário a isto é- descobrir, Sim, eles isto é- estão a participar no processo científico. Sim, certo, certo, certo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Eu queria regressar aqui então a Portugal, sentarmos aqui outra vez em Portugal outra vez. Nós há bocadinho deixámos o Marquês de Pombal, falámos um bocadinho já sobre a Real Mesa Censória, falámos um bocadinho sobre a sua atitude ditatorial, não é? De governar com rédea curta o reino. Mas eu acho que é interessante fazer esta pergunta, Francisco, que é: de onde é que vem este ódio? Certamente isso sabe historicamente, o ódio do Marquês de Pombal aos jesuítas. Vem de onde? Quais são os vários fatores, ou os principais fatores que explicam esta vontade de suprimir a Companhia de Jesus? A história de Pombal com os jesuítas é muito engraçada, não é? Na sua primeira nomeação diplomática, os jesuítas tiveram um papel importante e, portanto, as relações começam bem. O que acontece é que depois há uma revolta muito famosa no Porto, a revolta dos Taberneiros, e depois, que faz com que, que dizem que teria sido instigada pelos jesuítas Hum. e que tinha a ver com o comércio, com o monopólio do vinho do Douro, do vinho do Porto no Douro, e depois há um problema com a criação da Companhia do Comércio e do Grão-Pará No e Brasil. Maranhão no Brasil. Exato. Esses dois problemas de 1757 fazem com que as relações com os jesuítas comecem-se a deteriorar. Aliás, o outro irmão de Pombal, o Francisco Furtado e Mendonça, que é governador no Brasil, expulsa os jesuítas antes de Pombal. Portanto, temos aqui os três irmãos em conluio. Há um quadro muito famoso na sala, acho que é a Sala da Concórdia, em Oeiras, onde se vê os três irmãos de braço dado com Pombal ao centro. Pombal vai herdar uma grande fortuna de um tio e, e a fortuna vai se concentrar toda nele, e os dois irmãos são importantíssimos neste estabelecimento do poder. Isto foi bem estudado. O que acontece é quando eles regressam a Portugal, estes do Brasil, incluindo uma Malagrida, manhã estado no Brasil, dá-se depois o atentado. Portanto, há um problema, sobretudo no Brasil, em que eles são acusados de estar a construir um Estado dentro de um Estado, e depois publica-se um livro que é A Relação Abreviada, que é uma coisa muito curtinha. Escrevi já algumas coisas sobre isto, porque sabe-se que foi Pombal que conseguiu que fosse promulgado um breve de reforma da companhia em Roma, mas isso é uma história muito comprida, não vou entrar aqui. Mas há, portanto, há um problema no Brasil, os jesuítas são acusados de estar a construir um Estado dentro de um Estado, de terem sob o seu domínio centenas de milhares de indígenas e que Uhum. se podiam Sim. revoltar contra o Estado, e portanto o que ele diz tem que expulsar. Há um problema económico, portanto, os jesuítas dizem que com a criação deste monopólio do comércio, eles deixam de ter sustento, eles vivem das vendas das provisões que cultivam nas suas terras e, portanto, se o Estado passa a ter, no Estado, a companhia, passa a ter este monopólio, então eles vão deixar de subsistir e é neste escândalo que eles são expulsos do Brasil. Isto Curiosamente, tem a ver com a questão das reduções? Eu estou a fazer sim, confusão. sim, sim. É essa questão, não é? Sim, mas não tem a ver com o Tratado de Madrid e não tem a ver com. Sim. Não tem a ver com. Não é nessa Não há nos região, não é limites. nessa parte, sim, sim, é no Brasil. E depois Pombal tem ações da companhia, o que é em nome da sua mulher. Portanto, Pombal tem interesse Pombal económico tem também. interesse Tem interesse económico. económico na Sim. companhia do Grão-Pará e Maranhão. Eles chegam a Portugal para dar esta primeira acusação, que têm um Estado dentro de um Estado que se podem revoltar. Depois a segunda acusação é que eles são responsáveis morais pelo atentado contra o rei Dom José em 1758. E não é por acaso que eles são expulsos exatamente um ano depois da tentativa de assassinato do rei.
3 de setembro de E há verdade 1759. histórica nessas acusações? Não. Nunca se encontrou. É por Não, causa não, não, não. dos tais exercícios pregados pelo. Sim, e que há um precedente que os jesuítas tinham defendido que se houvesse um tirano seria lícito matá-lo e, portanto, É o tiranicídio. é o Sim, tiranicídio. sim, que é a Eles, doutrina da Igreja. Quer dizer, a doutrina da Igreja, quer dizer, não é dogmática, mas São Tomás de Aquino, por exemplo, fala nisso, não é? e, Fala nessa. portanto, como eles Sim. eram, como eles defendiam que o tiranicídio era Legítimo? legítimo e, portanto, isso tinha levado a que eles Muito tivessem aconselhado. astucioso, muito astucioso. E de facto eles estiveram envolvidos na conspiração para matar o Henrique IV em França, no século XVII, e portanto havia esses Sim, Navarra. precedentes. Sim. E portanto, é isto. O que acontece é que durante 3 meses, como se sabe, o atentado é mantido em segredo. Só em dezembro é que saem as primeiras notícias para Roma de que tinha havido um atentado contra a vida do rei. E logo em janeiro são presos os Tavros, o Duque de Aveiro e por aí fora. E os jesuítas são cercados, os colégios são cercados, são proibidos de sair e começam logo as medidas. Entre uma coisa e outra, houve uns meses em que teve um cardeal, bem, depois foi feito cardeal pelos serviços prestados a Pombal, o cardeal Saldanha da Gama, ou o cardeal Saldanha, patriarca de Lisboa, foi depois também patriarca de Lisboa, e que estava a tentar reformar a companhia por causa das acusações do comércio. E, portanto, eles eram acusados de estar a beneficiar ilegalmente do comércio. De acordo com o direito canónico, eles não se podiam envolver em atividades comerciais e, portanto, ele achava que isso era legítimo e pediu para ver os livros de contas, mas isso foi tudo montado por Pombal. Aliás, quando saiu o breve papal, Pombal depois acabou por enviar 2 anéis de diamantes a 2 cardeais jansenistas em Roma que tinham escrito o breve. Aliás, o breve foi escrito por um primo do Pombal, o Francisco Damari Ou Mendonça. seja, essa é outra parte muito curiosa. Ou seja, ele conseguia controlar Roma, no fundo, ele estava. Roma não tinha hipótese de sequer intrometer neste tipo de A discussões. história é muito complexa. Pois. Sim, mas sim, às tantas, o diplomata, o Francisco Almada de Mendonça, está em Roma, Está em Roma, sim. lê a relação abreviada ao Papa, há muita insistência, há pressão de 2 cardeais jansenistas para que se promulgue o breve da Reforma, chega o breve da Reforma a Portugal, este Saldanha, Bispo Saldanha, depois Patriarca de Lisboa, é encarregue da Reforma, mas depois, e da visita, ele é nomeado visitador, é o último visitador, um visitador para averiguar e reformar, entretanto, dá-se o atentado e depois aquilo é tudo muito precipitado. E depois há outra acusação, portanto temos a primeira, que é, estão a construir um Estado dentro de um Estado e estão a beneficiar legalmente do comércio. A segunda acusação, são responsáveis morais pelo atentado. E depois há a terceira acusação, que é, são responsáveis pelo atraso educativo português. Sim, cá está. Esta terceira acusação é posterior. Portanto, há Tem 2 piada, livros muito sim. importantes publicados antes da expulsão dos jesuítas, que é esta relação abreviada Que sobre o não Brasil. tem esse argumento Não, educativo. não tem. E depois há outro Ah. segundo, que é os erros ímpios e sediciosos, Uhum. que é sobre o atentado, e depois os 2 últimos livros, a dedução cronológica e analítica, em 3 volumes, 1400 páginas, e o compêndio histórico da Universidade de Coimbra, na dedução cronológica e analítica, foi escrita nominalmente pelo Seabra da Silva, mas foi corrigida por Pombal. Está na Biblioteca Nacional provas, Connotações. contações do Pombal, portanto, sabe-se que Pombal é o autor, ou o principal autor. Estes 2 últimos já desenvolvem esta terceira acusação, a acusação de atraso educativo. E foi uma coisa que o Henrique Leitão e eu escrevemos já há mais de 10 anos, talvez, num artigo sobre o atraso educativo português e sobre os jesuítas, que é esta acusação, a terceira, é só desenvolvida depois, quando os jesuítas já estão expulsos. Que interessante. Muito Interessante. depois. Se não me Sim. engano, a dedução cronológica analítica é de final dos anos 60, 67, e o compêndio histórico é de 71 ou de 72. 1772, que é quando se dá a reforma da universidade. Pombal depois vai ser exilado em 77, quando morre o rei Dom José. E, portanto, esta terceira acusação, a acusação de que eles são os responsáveis pelo atraso executivo português, não foi desmontada durante 200 anos. E podemos supor que eles também precisavam um bocado dessa teoria para justificar uma reforma educativa e para justificar o que estavam a fazer. Não é? Exatamente. Era o mote para. Foi depois. Sim. E reparem que as acusações de que eles tinham construído um Estado dentro de um Estado ou de que tinham sido responsáveis morais pelo atentado, elas eram circunstanciais e foram. Sim, contingentes, sim, sim. Passaram para o esquecimento. Passaram no esquecimento. Esta não. Esta perdura. Esta Ainda hoje em perdurou. dia, ainda hoje em dia E está é na estátua do Marquês de Pombal da Rotunda, não é? É por isso mesmo, é esta tese pombalina que perdura durante anos, anos e anos, anos e anos. O Henrique Leitão e outros, quando começaram a estudar contribuições dos jesuítas em Portugal no século XVI e XVII, perceberam que isto não era verdade para este período. E quando eu estudei, na minha tese de doutoramento,
o que tinha acontecido no século XIX e XX, percebi que também não era verdade Não é para o verdade período, para esse para o período. período Sim, seguinte. certo. A evidência histórica era enorme, mas era preciso, primeiro, contestar esta coisa que era óbvia que ninguém contestava, que eles eram responsáveis pelo atraso. Obscurantismo. Por acaso tinha aqui uma questão relativamente os cardeais jansenistas tinham tendências jansenistas, não é? Portanto, da heresia jansenista, não é? Sim. Mas eles haviam uma inimizade entre eles e os jesuítas? Ou Havia uma porque inimizade a enorme ideia entre que eu eles e os tenho, jesuítas. Enorme. eu se calhar não tenho a certeza disso, mas o jansenismo é uma heresia que vai muito contra os prazeres do mundo, não é? As coisas mais. Ou estou a entender mal? O jansenismo foi condenado pela bula Unigénitos, se não me engano, no século Uhum. XVII, e tinha a ver com a graça e com acho que é isso, tem a ver com a graça e com a redenção. E às tantas, o problema do jansenismo é que se foca demasiado nas obras e pouco na graça. Eu acho que esta é a razão Ok, da ok. condenação. Espero não estar a Leva mais na pôr. direção do Ok, porque mérito pessoal e individual, não é um Exatamente. bocadinho Pois, por aí, não é? Sim. o que me estava a intrigar é porque sendo uma coisa que se foca nas obras e na Mais pessoa rigorosos. e serem muito rigorosos com a Pois, Mais, conduta, mais com a rigoristas. conduta, como é que Sim. eles recebem um suborno no fundo para fechar os olhos a esta Sim. questão? É uma questão política fortíssima. Estas discussões criam imensos dissabores entre jansenistas e jesuítas. E os jesuítas, por outro lado, eram acusados de probabilismo, que é uma teoria também difícil de explicar, que é acho que é importante explicar neste contexto, e que é uma das razões maiores das críticas, é uma das maiores críticas que lhes fazem neste período, que é o probabilismo defende que se houver duas razões, mesmo que uma seja muito pouco provável, é permitido que se faça uma coisa, porque seja, portanto isto pode levar a um laxismo moral. E Hum. portanto, e os jesuítas eram, muitos deles probabilistas, e eram acusados de casuística, vê-se caso a caso. Certo. E Sim. portanto, não, quer dizer, há um autor que defende que esta determinada conduta é possível ou é aceitável de acordo com a doutrina, então já há sim, já há precedente. precedentes, já há E precedentes, sim. portanto, esta é a razão teológica assim de fundo que opõe os jesuítas e os jansenistas, e depois há questões políticas, obviamente, que não podem ser postas de parte. Então é tudo Sim, uma grande confusão. Porque, se há cardeais jansenistas em Roma, também estão próximos do centro de poder, não é? E podem ver estas missões jesuítas que por aí estão no Novo Mundo, não é? Como algo que eles não controlam, não é? Depois também entra aqui um bocadinho a questão de haver toda esta capacidade no Novo Mundo que não está controlada diretamente por Roma, não é? Ou isso não é Pois, verdade? não sei se esse é o foco, não sei se esse é o Se é por foco. aí, Eu sim. acho que há muito ressentimento, porque houve imensa pressão dos jesuítas para que fosse condenado o jansenismo. Sim. Houve imensa pressão dos jesuítas para que isso acontecesse, e portanto há aqui este ressentimento, e no século XVIII há uma maioria jansenista, talvez. Portanto, a disputa é muito mais mas teológica do que numa sim, questão de, digamos, de alcance depois da parece-me, autoridade da igreja, não é? parece-me. Sim, parece Assim, mais já isso. existiam estas inimizades que explicam Sim. estes problemas políticos, ou seja, inimizades teológicas no fundo que levam E agora, a inimizades Mas políticas. grande. não querendo correr o risco de ficarmos sem tempo aqui com o Francisco, eu gostava de ir aqui à época histórica que o Francisco estudou mais em detalhe no século XIX, não é? E começar com estas perguntas, agora focando aqui em Portugal no século XIX. Primeiro perguntar-te, quando é que os jesuítas regressam ao nosso país depois da expulsão pombalina? Parece óbvio que eles regressam com vontade de retomar uma missão educativa, poderá também ser o tipo de missão, certamente, não é? E como é que eles regressam e quem são os principais protagonistas desta nova fase, deste ciclo, século XIX, da Companhia de Jesus em Portugal e que tipo de institutos é que eles fundam quando regressam? Muito bem, então há uma tentativa frustrada na altura das guerras liberais. Estão 5 anos em Portugal, durante o reinado de Dom Miguel, entre 1829 e Durante 1834. o Dom Miguel, né? Quer dizer, isto é depois da expulsão das ordens religiosas, é isso? Não, antes. É antes. Antes da Portanto, só para nos situarmos, quando é que são expulsas as ordens religiosas? 1834. 34. Então isto tem que ser antes, pois, E claro. portanto, 5 anos antes os jesuítas regressam, depois são expulsos com todas as ordens religiosas e são novamente expulsos em 1910. Caramba, então há mais uma expulsão que eu estava a esquecer. Há aqui mais uma É a expulsão expulsão. do século XIX. Quando se começam a Caramba. acomodar, façam as malas, está na altura. É, há- Credo. há Tem três- sempre as malas feitas à porta, os jesuítas. É 3 expulsões, há 3 expulsões. Certo, Quando foi 25 de Abril, eles também estavam com receio de serem expulsos novamente. outra vez. Não, já havia precedente, mas Já havia 3 precedentes. E portanto, eles quando regressam, quem traz a Companhia de Jesus Volta para Portugal é um português, Carlos Rademacher. Ele tinha estado exilado com o pai em Turim, o pai era diplomata do Dom Miguel. Depois os jesuítas são expulsos de Itália, vêm para Portugal.
o pai não queria que ele entrasse no noviciado, ele acabou de portar menos de 2 anos no noviciado em Itália, volta para Portugal com o intuito de fundar a Companhia de Jesus. A história é complexa, é interessante, mas tem o apoio da alta nobreza e da família real para fundar a Sim. companhia. No fundo é isso. E o berço da Companhia de Jesus em Portugal no século XIX é o que viria a ser o Colégio de Campolide, Hum. hoje as instalações da Universidade Nova de Lisboa, que estão lá, hoje em dia chama-se Colégio Almada Negreiros. Almada Mudou agora de Negreiros nome, recentemente, não é? foi um dos alunos dos jesuítas no século XIX, um dos alunos mais famosos do Colégio de Campolide, e portanto esse é o berço da restauração da Companhia de Jesus. Durante uns anos é uma missão da província espanhola, durante cerca de 20 sim. anos, e depois em 1880 passa a ser uma província autónoma, e em 1910 depois eles são expulsos. 1880, é bastante tardio. 1880, são 22 anos como missão da província espanhola e depois passa a ser uma província autónoma. Neste período eles fundam outro colégio muito importante que é o Colégio de São Fiel. Aliás, o colégio não é fundado por eles. O colégio já tinha sido fundado, era das Irmãs da Caridade, que são expulsas na sequência de um caso também famoso, a questão das Irmãs da Caridade, e depois é a infanta Dona Isabel Maria, irmã de Dom Miguel e Dom Pedro, que vai a Roma pedir ao Papa que entregue este colégio à Companhia de Jesus, que tinha sido restaurada, podemos dizer, oficiosamente, ou oficialmente como província, em Portugal. Consentem, e nestes dois colégios vão ter um sucesso enorme. Reparem, já se tinham passado 100 anos desde a Revolução Bombalina, praticamente 100 anos, são expulsos em 1759 e voltam em 1858, 99 anos, e há ainda um apreço muito grande pelas iniciativas da Companhia de Jesus. A Companhia tinha sido suprimida como ordem religiosa no século XVIII, em 1773, foi restaurada em 1814, oficialmente, foi restaurada sobretudo porque o Papa Pio VII tinha entendido que era preciso voltar a endoctrinar a Europa depois das guerras Isto é napoleónicas. o Sim, Papa tinha sido- Napoleão, não é? Isto é o Papa Napoleão, É, Pio não- VII. Tinha sido Exatamente. suprimida na Igreja Universal. Na Igreja Universal. Não foi. Desistiu, desapareceu. Depois foi restaurada. Caramba. E o que é que Foi- aconteceu? Eles Deixaram de ser jesuítas, não deixaram de ser padres, passaram a ser padres, Era só padres. foram integrados na diocese, às vezes Sim. é toda uma história. E depois não quê? 40 e poucos anos depois, os que ainda eram voltaram a. Não havia muitos. Já não havia muitos. Já não havia muitos, já não havia muitos. Mas alguns que tinham sido jesuítas voltaram a ser. Exato. Passaram a ser ex-jesuítas. Foi muito traumático para a Companhia de Jesus, que era a maior ordem religiosa masculina e ainda hoje é a maior ordem religiosa masculina. Portanto, mas na altura eram também perto de 20 mil jesuítas quando foi a supressão. Em Portugal eram 1500 mais ou menos. Sim. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o Jorge Clooney, pois não? E qual foi o motivo dessa Houve imensa pressão. supressão? Houve imensa pressão política Por parte dos monarcas. por parte tinham dos jesuítas, monarcas iluminados Sim, e no qual Pombal teve um papel muito importante. muito importante, claro. Portanto, Nós imaginamos. são expulsos de Portugal, são expulsos de Espanha, são expulsos das duas Sicílias, são expulsos de França, são expulsos de Itália Depois acabam com eles. e depois acabam com eles. Portugal chamava isto de negócio jesuítico, a causa ao negócio jesuítico. E portanto, quando Rademacher regressa a Portugal, ele percebe duas coisas: que é, há uma forma, isto é contar uma história de forma muito simples, há uma forma de ganhar a credibilidade e ganhar o apreço e voltarmos a instalar-nos em Portugal. E é apostar numa educação e, em particular, uma educação científica de qualidade. E, portanto, o Colégio de Campolide e o Colégio de São Fiel vão se destacar logo em Portugal pelo pendor experimentalista que dá o ensino das ciências naturais. O ensino da filosofia, o ensino da teologia, o ensino das línguas seria Algo regular. de base, seria algo de base. Seria algo, Egas sim, Muniz sim, diz, curricular. Egas Muniz foi aluno dos Juízes de São Fiel e diz que o ensino das humanidades era regular, só não era mais recomendável porque seguia os manuais oficiais. E no caso, no caso do ensino das ciências, ele diz que é absolutamente Que notável. era acima da média. Notável, não é só assim, ele diz que é notável, Sim. que ele aproveitou bastante com o que aprendeu lá e que foi muito útil na sua vida depois como médico e como cientista. Ele escreveu isto na autobiografia dele, A Nossa Casa. E portanto, eles apostam muito no ensino das ciências em Campolide e em São Fiel, em Lisboa e perto de Castelo Branco, e tem uma notoriedade absolutamente incrível.
Daí, no fundo, tu, já agora, aqui, para falarmos sobre o teu livro, Ciência, Prestígio e Devoção, que é um livro de 2015, salvo erro, e este livro, como se vê pelo título, a palavra prestígio está lá. Que era o que estava a dizer. No fundo, este projeto, que nasce já com o Rademacher em Portugal, assenta na ideia de que o ensino de qualidade vai trazer o prestígio. No fundo, as coisas estão fundamentalmente ligadas. Não é? Isso é um dos argumentos principais do meu livro. O ensino das ciências, que se percebe que é notável, porque é que isto acontece. E eu acho que há duas respostas, ou a resposta pode ser dividida em duas partes. Por um lado, vem na tradição, que nós já falámos do século XVI e XVII e XVIII. Portanto, há uma tradição de ensinar e praticar as ciências na Companhia de Jesus que é absolutamente notável na história da ciência e na história da ciência no seio de uma ordem religiosa, não só na história da ciência. E depois há esta ideia de que é preciso rebater a acusação de que eles são Claro. os principais Que responsáveis eles pelo são, atraso. sim, rebater o terceiro argumento de Marquês de Pombal, Exatamente, que há como é pouco que isso se estávamos a faz? falar. Não é? Fazendo ciência, ensinando ciência da mais alta qualidade. E é isso que eles vão fazer, e por isso os seus inimigos vão pôr os filhos nos colégios dos jesuítas. E são muitas vezes criticados. É um argumento Que interessante. é não é? o limite da. É um argumento que, inclusive, eu acho que é usado nas discussões parlamentares da República. Exatamente. não é? Eu escrevi, há umas citações. Ah, não é? Não. São discussões parlamentares Na monarquia ainda? na monarquia. Na monarquia ainda, sim. E na monarquia. portanto, se não me engano, é o Tomás Ribeiro que acusa alguns deputados de estarem a ser hipócritas porque eles têm os filhos nos colégios dos Eles, se calhar, jesuítas. são deputados republicanos, mas no tempo da monarquia. Deve ser essa a minha confusão, se calhar. Sim. São deputados republicanos. Sim, mas têm os filhos nos colégios jesuítas porque Pois, são os melhores exato, sim, colégios. com hipocrisia, E, portanto, sim. e Campo Lido acaba por ser uma Hoje em dia ainda escada social. ainda acontece um bocadinho isso na lógica do colégio privado. Isso não sei. Mas Isso não é história. Isso é atualidade. Sobre a atualidade não me sinto competente para falar. Eu não resisti a dizer Mas sim, isto. mas são muito criticados porque eles querem fechar os colégios e, portanto, há imensas medidas ao longo do século XIX para fechar os colégios. Uhum. Há debates nos anos 80, quando se celebra o centenário da morte de Pombal, para fechar os colégios. Os debates parlamentares são a retórica é lindíssima, vale imensa pena ler. Deixem-nos ir rezar no dia 31 de maio a São Sebastião José de Carvalho e Melo, tal como Certo, eles que rezam. é o santo do luminismo, não é? Exatamente, tal como eles rezam Santo Inácio de Loyola, 31 de julho, deixem-nos ir rezar no altar da pátria, Certo. São Sebastião José. Isso não é porque ele. A grande reforma é a expulsão dos jesuítas. Portanto, a grande reforma pós século XIX é a expulsão dos jesuítas. O mais importante é isso. É mais importante de tudo. E é na sequência destes debates que depois há estas críticas todas, mas vocês têm lá os vossos filhos. Claro, exatamente, que hipocrisia, não é? Eu queria que Depois tu onde é nos, que eles vão à escola, eu não é? queria que tu nos contasse um bocadinho o que era a prática científica dos alunos. Imagino que talvez não fossem todos brilhantes a ciência, não é? Mas como é que isto se fazia nos colégios e como é que os colégios identificavam aqueles miúdos com mais vocação para as ciências e no fundo, potenciavam estes miúdos através da prática de experiências? Pode-nos contar um bocadinho como é que era o dia-a-dia? Posso. E isto também tem a ver com a pedagogia inaciana, que é desde o início, desde o século XVI, que os jesuítas faziam nos seus colégios academias. A mais famosa Academias, é a exato. Academia de Matemática do Colégio Romano, onde os jesuítas observaram em 1609 e Falámos sobre ela, 1610 sim, falámos sobre ela. as fases da Lua, as fases de de Vênus, sim, os a forma satélites da de Lua. Júpiter, etc. Essa é a mais famosa, mas havia academias destas em todos os colégios e observatórios em todos os colégios. E, portanto, na Ratio Studiorum, ou aquele plano de estudos dos jesuítas, está dito sobre o ensino da matemática e também sobre o ensino das outras disciplinas, depois do ensino regular, se os alunos tiverem talento, então que tenham aulas particulares. Portanto, por um lado, as aulas particulares, por outras academias, fomentavam esta prática do mais alto nível. O Claro. que é que acontece no século XIX? No século XIX, eles voltam a fazer estas academias, remontando, lá está a tradição do século XVI. Nestas academias, eles não repetiam apenas experiências Sim, sim, básicas. escolásticas ou coisas assim Exatamente. antigas, não é? Ah, Era tudo atual. tudo atual. E o que é engraçado é que eram os alunos que eram os protagonistas das Isso é experiências. que eu acho que é espetacular. Por Isso é das coisas mais giras de ler o teu livro. uma das Tinham liberdade para desenhar o protocolo e talvez seja um bocado anacronista falar em desenhar protocolos, mas o que acontece é que os alunos são protagonistas neste sentido. Por exemplo, em 1905 há um eclipse muito importante do Sol, que é visível em Portugal e em Espanha. Há uma expedição de professores e alunos do alunos? Colégio de Campo Lido de São Fiel para ver o eclipse. Vem o eclipse, há um aluno que faz o desenho da coroa solar e outro que tira a fotografia. Depois o desenho é incluído no relatório dos professores e eles estão a participar no processo científico. Não é só a fazer as experiências que diz repetir, o não é? manual. Eles estão a participar no próprio processo científico. Em São Fiel havia um observatório meteorológico. é que isso está quase em linha com o que fez depois o Eddington para mostrar a relatividade geral de Einstein. A medida das posições das estrelas Claro. que aparecem só quando o Sol é Não, eclipsado. mas o Eddington, que eu saiba, não levou alunos do ensino secundário. Pois, Sim, exato. essa é uma diferença importante Exato. aqui. E por um lado, e por outro lado, a confirmação da teoria da relatividade
feita pelas observações do Eddington são mais importantes do que as observações sobre o aspecto da coroa solar que estavam a estudar em 1905. Sim, Mas sim, mas os alunos são envolvidos no processo. E eu E até acho que há um fotografias professor. ao Sol com eclipse. Eu até Era acho mais que há um nesse sentido. professor, não sei se é em Campolice, é São Filo, há um professor que até se especializa na fotografia, já não me recordo. É, o Joaquim da Silva Tavares Sim, professor Tavares. é um grande fotógrafo amador, o padre Joaquim da Silva Tavares, que é também o primeiro diretor da Brutéria, que se tivermos tempo ainda falaremos. Muito interessante. Mas voltando aos alunos, além disto, eles faziam expedições com os alunos para recolher espécies de animais e plantas. Tudo bem, são botânicos, são zoólogos amadores, mas não só recolhem, como são os alunos que têm que manter as coleções e os alunos ajudam os professores a classificar A espécies parte da classificação é que é interessantíssima. e não é? fazem e descobrem espécies novas. Sim, claro. ou seja, São isto- alunos isto do é ensino ciência, secundário a isto é- descobrir, Sim, eles estão a participar no processo científico. Sim, certo. Não Estão a sei se descobrir respondendo à tua espécies. pergunta sobre o protocolo, é mais do que o protocolo, sim, não é? Eles estão a fazer descobertas científicas, basicamente. Estão a não é? fazer Os descobertas alunos. científicas. Há quem diga, são descobertas científicas relativamente fáceis. Estão a bem. descobrir centenas de espécies de insetos. Alguém Sim, tem que as fazer, não é? Alguém- Sim. Essa é muito engraçada. Se ninguém as fizesse, não estava catalogado. reparem que o argumento de fundo já caiu. Sim. Depois passa o argumento, não, mas isto são ciências Estamos a subir o amadores. argumento. Isto afinal não é assim tão bom, não é? Ciência amadora. Isto não é assim tão difícil. Nós temos a perguntar ao crítico que espécies é que tu descobriste, não é? Não, dá um exemplo, às vezes digam, mas exemplos de outras escolas que façam isto. Bem, nem nos jesuítas Isto é há- secundário, são Ensino escolas secundário. do nível secundário, sim. não há que eu conheça na história dos colégios da Companhia de Jesus no século XIX e XX um caso como o português, em que os alunos participam ativamente no processo científico, não há. Eles também têm laboratórios e não sei o quê, mas ter um bom laboratório é uma questão de financiamento. Sim. E não há, noutros contextos fora de Portugal, um caso em que os alunos do ensino secundário participem sim no ensino e na prática das ciências. É absolutamente um caso notável. Eu vou-te pôr aqui só em citação, Francisco. Tu dizes, neste teu livro, entre 1904 e 1910, os alunos de Campolide e de São Fiel realizaram experiências em áreas tão diversas como eletricidade, raio-x, magnetismo, telegrafia sem fios, cristais líquidos, propriedades dos líquidos e propriedades dos gases. Isto obrigava a ter um aparato de equipamento. São coisas não é? que eu fiz na faculdade enquanto aluno de física. Pois, sim, na universidade, não é? Sim. E no caso dos cristais líquidos, que eu acho que é um dos mais interessantes, o que nós vemos é eles estão a fazer experiências com cristais líquidos no ano depois da sua descoberta. Sim, E, isso é, portanto, isso é o ano extraordinário. não é? depois de ter sido descoberto e depois mandam construir um aparelho para o Colégio de Campolide, mandam fazer um aparelho que encomendam a uma empresa internacional para fazer estas experiências e, portanto, todos os anos eles faziam sessões solenes das academias científicas, faziam 1 ou 2 por ano. Nestas sessões os alunos apresentavam a teoria primeiro e depois faziam experiências. Isto é, obviamente, a ciência espetáculo. Mas é ciência espetáculo ao mais alto nível, porque como vos disse, é experiências recentíssimas. Aliás, no título do programa diz experiências recentíssimas do Otto Lehmann sobre cristais líquidos. E eram recentíssimas, tinham um ano. Isso Aliás, é extraordinário. as últimas experiências ainda são contemporâneas. Mas isto que falámos agora é menos importante, diria eu, do que a participação que nós vimos dos alunos no processo científico. Foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, porque tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.